Muita coisa importante foi dita na noite dessa quarta-feira. Palavras ditas por Fernando Diniz, palavras ditas por Luiz Henrique. E bem, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Palavras até importantes ditas também sobre Paulo Henrique Ganso. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para a gente poder falar sobre as palavras ditas ontem, até porque teve coisa muito importante dita sobre ambos. É óbvio, eu vou começar com a parte do campo, a parte até mais emocionante ali, né, a gente pode falar, que foi a entrevista do jogador Luiz Henrique, né, na beira do campo, após ter feito o gol. Luiz Henrique já está vendido para o Betis, enfim, já assinou, né, o pré-contrato lá com ele, já assinou a venda aqui. Vinha sofrendo críticas, que vinha tendo mais atuações, porém, com o gol, deu a demonstração. Eu vou deixar você assistir, depois eu comento, tá? É a entrevista logo após a partida, porque ele foi o man of the match, né? Foi o melhor jogador do jogo, e eu vou deixar você acompanhar, você ouvir o que ele disse após a partida e depois eu comento. Lesão que me botou muito para baixo, a torcida também. Eu sei que gosta muito de mim, estava me cobrando muito. Eu botei isso na minha cabeça junto com a minha família, que eu precisava ajudar a equipe. E hoje, graças a Deus, eu estou ajudando a minha equipe com essa vitória. E é continuar trabalhando, que vai dar tudo certo. Muito obrigado, Luiz. Parabéns. Depoimento emocionante, né, Tilone? Aí no final, enfim, até complicado, porque assim, Luiz Henrique, pra quem, né, não tá ligado, tava sendo muito criticado, como eu falei, fez o gol, fez uma boa partida, fez o gol, e ele mesmo coloca ali, assim, era uma pressão muito grande, porque a gente tem um histórico recente, inclusive, de jogadores que, ao serem vendidos, não dá pra dizer que jogou de sacanagem, tá? Eu sempre tenho muita restrição com isso, que a gente tá falando, no final das contas, de um ser humano trabalhando. Eu acho, e quando eu falo que o cara jogou mal, eu tô falando sobre o desempenho do trabalho dele. Eu sou pago aqui pra isso, pra falar, analisar desempenho de jogador. Agora, já o inverso, né? Quando eu tô falando de jogar de sacanagem, eu tô falando do caráter do jogador. E eu sempre tomo muito cuidado pra poder falar um negócio desse. E era nítido, no caso do Luiz Henrique, não era isso, né? Luiz Henrique não é como foi a questão de João Pedro, que era muito novo, Kaique, que era muito novo. Luiz Henrique tem 4 anos a mais do que esses dois. E claramente ele não vinha numa fase boa, não vinha tendo um bom desempenho. E acho que essa forma como ele fala ali no final, acho que deixa um pouco claro isso, né? Ele tava dando o melhor dele e assim, você tá dando o seu melhor e o cara que tá vindo ali, que era pra te apoiar, tá falando isso. Torcedor, como ele falou, torcedor não necessariamente tá errado. Ele entende o lado do torcedor. Mas é bom a gente valorizar, né? Aproveitar. Ontem, por exemplo, se o Luiz Henrique não tivesse mais jogando, né? Mesmo estando vendido, não tivesse mais jogando, talvez ontem com o Caio Paulista a gente não ia ter o mesmo desempenho que teve com o Luiz Henrique. Vamos falar de Diniz agora. Bem, e já na coletiva de Fernando Diniz, coletiva essa que você pode ter também as melhores respostas, sabe aonde? No OneFootball, exatamente. Tudo sobre o seu time, tudo sobre o nosso time. Tudo tá lá no OneFootball. Então baixa, o aplicativo tá aqui na descrição, ó. Pode escanear o QR Code aqui por sinal também, ó. Vou ficar aqui, ó, olhando pro QR Code enquanto você escaneia. Pronto, já escaneou. Eu sei que você já escaneou, que você é rápido. O link tá aqui na descrição. Baixa aplicativo OneFootball. Todas as informações sobre o Fluminense estão lá. Aplicativo muito bom de notícias, de resultados ao vivo e de estatísticas também. Vamos pra falar de Fernando Diniz e ouvir o que Fernando Diniz falou. Por exemplo, ele começou sendo perguntado, deve ter mais fácil, sobre defesa, obviamente, né? Foi um dos grandes problemas de Fernando Diniz em 2019. E ele foi perguntado, e vai até bom que o repórter vai repetir a pergunta também, né? A tua pergunta eu entendi o final, o começo eu não entendi direito da pergunta, comecinho. A respeito das pressões defensivas do time, enfim. Das pressões defensivas? Não, compensações defensivas. Compensações defensivas. Esse futebol solidário, enfim, como você enxerga que ele corrobora para o dia artifício? Então, na realidade, é saber de todos que eu gosto que o time marque mais adiantado. E se não consegue marcar adiantado, tem que saber ser solidário mesmo e voltar pra gente não sofrer o gol. Isso não é um erro, voltar o time.
é que quando a gente estiver mais organizado, com um pouco mais de tempo, a gente vai sustentar a marcação mais adiantada. Agora, o pior do futebol é quando você não marca nem à frente nem atrás, como aconteceu algumas vezes no jogo de hoje. Foi às vezes, taticamente, que a gente ficou mais vulnerável. Quando a gente voltou para marcar atrás, a gente não ficou vulnerável, a gente soube se defender bem. Mas não é um jeito de jogar que eu gosto. Mas como a gente não conseguiu se organizar, que é normal, fazer pressão alta é uma coisa que demanda tempo, organização, encaixe e principalmente harmonia dos movimentos para a gente saber subir todo mundo. Como eles estavam jogando com outro padrão de marcação, até que eles viraram a chave rápido para o jogo de hoje. E a tendência é a gente melhorar. Bem, vale a consideração dessa resposta aqui sobre o que, Gabriel? O que você focou dele falando as palavras aí, movimentação? Não, foca em uma coisa, tá? Ele não gosta de jogar assim, né? Dessa forma. O Fernando Diniz foi bem claro, é uma forma de jogar que eu não gosto, marcando em bloco baixo. O problema principal é quando você não marca. Ele colocou ali, não é marcar pressão no ataque ou marcar mais no seu campo. O problema é não marcar. Isso me soa uma evolução. Confesso que não lembro 100% se o Fernando Diniz já falava isso lá atrás. Mas me soa uma evolução de que o Fernando Diniz não tá enraizado numa forma só de jogar. É óbvio, ele atribui a essa marcação diferente, essa mudança ali diferente em relação à forma de jogo, ele atribui isso ao jeito antigo que o Fluminense jogava, e ainda não tá, isso demanda tempo pra ele poder fazer. Mas enfim, achei interessante que, se for preciso jogar dessa forma, eu vou jogar porque o objetivo é ganhar. Esse discurso, pelo menos, tá me animando. Ele foi perguntado também sobre o William Bigode, que foi quem não teve uma atuação tecnicamente, foi mal, até analisei lá na análise individual, fala um pouco disso, mas ele traz um outro ponto sobre o William Bigode. Vamos ouvir Fernando Diniz. Agrupar mais o time para gerar mais aproximação. Peraí, o William Bigode, é isso, 10 minutos e 40, ele vai falar um pouco sobre o William Bigode. Jogadores que dava para perceber futebol solidário, na pergunta do Vitor Ressa. Os jogadores estavam buscando muito um ao outro, principalmente mais no início do jogo ali. E até o Cano estava voltando mais que o Luiz Henrique às vezes. Aspectos que eu consegui observar, assim, que você comentasse em cima da estratégia que você pensou para esse jogo. E o Ganso, o Nenê, eu vou pular a pergunta de Ganso, uma fase de artilheiro, falava, porque eu não vou repercutir ela aqui agora, tá? Então vou dar uma pulada aqui na pergunta de Paulo Henrique Ganso. Vamos para a relação aos movimentos do William, no fundo, era uma questão da gente facilitar para que os jogadores pudessem ter, de fato, mais aproximação, gerar uma sequência de movimentos com um certo ordenamento para facilitar o jogo para eles. E o William é um jogador que tem capacidade muito boa, muita técnica, capacidade de saber flutuar no meio das linhas, e eu acho que ele conseguiu corresponder bem nesse aspecto. Então é uma estratégia para esse jogo, mas também é uma característica dos times que eu dirijo, de ter jogadores, como também foi na primeira questão, tanto para marcar quanto para jogar, um aspecto mais solidário, com mais aproximação para facilitar o jogo para todo mundo. Tá aí, sobre o William, o que mostra um ponto interessante que ele vai utilizar o William Bigode, não tem boa, ele vai utilizar o William Bigode. Talvez ele utilize até o John Arias também, porque tem um jogador que tem esse mesmo perfil. Talvez seja mais prudente nesse momento, a gente como torcedor torcer, mais do que torcer para o William ir para o banco, é torcer para o William render, porque ele vai utilizar o jogador desse perfil, né? Ou seja, enfim. Vamos para outra pergunta. Essa outra pergunta aqui agora, em que um passou pro outro ali, na verdade, é sobre o que Fernando Diniz fez diferente. Que ele assumiu o time e deu 2 treinos. E aí, o que deu para ver diferente no time dele no jogo? Na verdade, o que o time fez de melhor hoje foi resgatar um espírito que eles mesmos já tinham, que demonstrou para poder conquistar o Campeonato Carioca de maneira especial no jogo contra o Flamengo. Então, o meu trabalho, claro que a gente trabalhou aspectos táticos, a gente aproveitou, inclusive, no dia após-jogo, eu levei os jogadores para campo, eles não ficaram só na recuperação, fizeram uma recuperação ativa comigo. Foco nisso daí, ó. Foco nisso daí, ó. Os movimentos táticos para facilitar um pouco pro dia de hoje. Ou seja, pós-jogo não foi só regenerativo. Eu estava lá no CT, inclusive, a gente estava lá fazendo a cobertura no momento que a gente saiu, tava tendo ali a parte mais regenerativa, a conversa com ele. Quando a gente estava saindo, já estava treinando saída de bola. O time estava treinando enquanto a gente saía. Até fiz um vídeo e tal disso também. Ou seja, não teve só regenerativo, mas foi a campo trabalhar, né? Mas fundamentalmente o aspecto principal foi o aspecto anímico, coisa que eles
fizeram muito bem para poder vencer o Carioca. Então acho que isso resgatou um pedaço, pelo menos um pedaço daquilo a gente conseguiu resgatar para o jogo de hoje. E por último, esse que é o tema principal desse vídeo. Contratações. Fernando Diniz foi perguntado sobre substituir Luiz Henrique e ir ao mercado se ele já está de olho em alguém. Ouvi. Dentro de campo. Gustavo Garcia, GE. Globo. Diniz, até complementando a pergunta dele, do Marcelo, ele te perguntou o que você já viu de positivo na equipe, né, nesses 2 dias de trabalho. Eu queria que você falasse, então, o que você acha que ainda a equipe precisa melhorar e também se você já está mapeando o mercado para possíveis pontas, né, com a iminente saída do Luiz Henrique. O Fluminense, de maneira especial, já está preocupado com essa situação. Eu chegando também. E confesso a você que o Luiz Henrique é uma joia muito rara. É um jogador muito difícil de fazer reposição. Muito difícil. Extremamente difícil. É um tipo de jogador muito raro. Então a gente vai procurar monitorar naquilo que for possível. Do jogador, às vezes tem jogador que você gosta que a condição financeira do clube não permite você contratar, mas o Fluminense já está monitorando e eu também estou monitorando. É só essa questão do Luiz Henrique para mim? Eu tinha perguntado o que você acha que ainda a equipe precisa melhorar. Ele vai falar sobre precisar melhorar, que precisa melhorar tudo, basicamente, é isso que ele fala. Como o foco principal é em relação à contratação, ele fala, o Fluminense está monitorando, porque o Fluminense está sempre monitorando, é sempre bom deixar isso claro. E ele também está monitorando. Mas a informação que eu tenho é de que não houve entrega de listinha ou de nomes já sugeridos. Até porque não faria sentido o Fluminense contratar agora. Fato é, o Fernando Diniz confirma que o Fluminense já está de olho no mercado por causa da saída de Luiz Henrique para repor. Só que não deve ser algo para agora, obviamente, até porque para chegar um jogador para agora, teria que ser um jogador que já está sem clube ou que viesse da Série C ou da Série D. Que, enfim, e tivesse que estar sem clube, na verdade, não é nem da Série C ou da Série D. Ele teria que estar sem clube no dia 15 de abril. Isso, provavelmente nenhum jogador aceitável aí vai ter isso. Então não vem pra agora, é só pra julho. Então cuidado com as notícias de oh meu Deus, lista de Fernando Diniz, olha, veja aqui os nomes e tal. Segundo a minha informação, isso não ocorreu e dificilmente ocorrerá uma contratação por agora. Fernando Diniz primeiro vai utilizar o elenco pra depois falar algo sobre contratação. Beleza? Valeu, até a próxima. Tô em live no canal 20 agora, hein? Vai lá assistir.